Preste muita atenção. Deputados portugueses alertam sobre imigração descontrolada em Portugal. Com essa falta de controle na imigração, efeitos colaterais já estão acontecendo em Portugal. Com falta de apartamentos para arrendar, o preço está altíssimo, o alto índice de violência também. Em breve, com as normas que este governo pôs em vigor, serão 10% da população imigrante em Portugal. Senhora Secretária de Estado, Senhora Ministra, nós todos vimos o que aconteceu noutros países da Europa. Nós não fomos ingênuos e temos o exemplo de outros para perceber o que correu mal e o que devíamos ter evitado. Portugal precisa de uma imigração regulada, controlada e de acordo com as oportunidades que precisa para a sua economia e para o seu mercado. Não precisa de uma imigração descontrolada, oriunda muitas vezes de países de risco e que colocam em causa a estabilidade e a coesão do território nacional. A quando da aprovação desta lei, o CEF que os senhores querem extinguir alertou para o efeito chamada, cito, para o efeito chamada que estas alterações legislativas estariam a ter. Não se enganou. Milhares, dezenas de milhares e depois centenas de milhares pediram a entrada. Fala galera, Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, eu sou Rodrigo Sângelo e esse é mais um vídeo da família Sângelo. Antes de mais nada, eu quero te pedir um voto de confiança para que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo tem conteúdo que vai te ajudar. Galera, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal. São 6 anos que eu vivo aqui em Portugal com a minha família e acredite se quiser, há 6 anos atrás eu estava chegando aqui em Portugal sem conhecer absolutamente ninguém, passando pelas maiores dificuldades, enfrentando os maiores problemas com a minha família. São 6 filhos que eu cheguei em Portugal e todos de menores. Então eu tive que aprender na raça e na coragem mesmo como que vive o imigrante aqui em Portugal. E aos poucos, galera, nós fomos galgando, conquistando os nossos passos, até que hoje nós conseguimos conquistar o nosso pequeno espaço e assim poder proporcionar uma vida melhor para a nossa família. Eu torço por você, para você que é imigrante aqui em Portugal, que acabou de chegar, que ainda é um recém-chegado, tudo para você é muita novidade, muita maravilha, o poder de compra, mas não se engane, você tem que prestar muita atenção em algumas coisas aqui, porque é primordial o começo de um imigrante aqui em Portugal ou em qualquer outro país que você pense em emigrar. Primeiro, pé no chão. Segundo, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um direcionamento, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas sem enrolação, nós vamos entrar num assunto que é importante. Se você quer ter novidades e saber muitas novidades sobre Portugal, notícias principais de como está Portugal, o que está acontecendo, o que está se movimentando em Portugal, se mudou alguma lei em Portugal, se o imigrante está sendo beneficiado ou não, você tem que seguir o Instagram Rodrigo Sângelo Oficial ou Messia Sângelo Oficial. Lá tem muitas novidades e acredite se quiser, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Galera, a grande questão é o seguinte: quem pensa em migrar é porque realmente está insatisfeito no país em que vive. A gente sabe que teve a grande febre de muitos brasileiros que foram para os Estados Unidos. Eu havia falado sobre isso num vídeo há muito tempo atrás, onde muitos brasileiros atravessaram o deserto, foram pelo México para ter a oportunidade de vivenciar o grande sonho americano. Hoje muitos brasileiros agora estão entrando pelo Caicai. Consegue entrar pelo Caicai, consegue aí um tempo de extensão dentro do país, praticamente 2 anos, até que consiga desenrolar alguma coisa. Por esse método eles conseguem pedir asilo. Mesmo assim continua sendo muito perigoso. Os Estados Unidos, ele quer de uma forma ou outra controlar a imigração. Parece que os Estados Unidos têm medo de alguma coisa. Só para você ter uma noção. Outros países da Europa, ou até mesmo Portugal, existe uma facilidade para você entrar aqui. Mas nos Estados Unidos não. Primeiro, se você estiver respondendo a algum tipo de crime, se você tiver restrição no seu nome, se você não tiver condição financeira de se manter no país, se você tiver algum problema com a justiça brasileira, qualquer restrição, por mínima que seja, os americanos não perdoam. Eles vão vasculhar sua vida toda. E antes que você pise nos Estados Unidos, você vai passar por uma imigração. Você vai ficar de frente com o cônsul americano.
lembrando que ele é altamente treinado e qualificado para tal ofício. Se você gaguejar, se você tremer, se as suas afirmações não forem reais, ou se aquilo que você colocou na DS 160 não corresponder com aquilo que você respondeu na entrevista, se por acaso você se confundir em alguma vírgula, pode ter certeza que você vai ser impedido de entrar nos Estados Unidos. E mesmo assim, não é só para o Brasil, é para todos os países. Tem países que têm uma certa aliança com os Estados Unidos, que já não carece de ter o seu visto, não precisa passar pela imigração. Mesmo assim, quem vive aqui em Portugal, quem tem um passaporte vermelho, que é um cidadão europeu, mesmo assim, você tem que fazer um cadastro, comunicar aos Estados Unidos que você quer ir para lá. Mesmo assim, esse cadastro precisa ser aprovado, senão você não entra nos Estados Unidos. O que será que os americanos temem tanto? Calma que você não está entendendo, mas já já você vai entender aonde que eu quero chegar. A grande questão é, quando você consegue um visto para entrar nos Estados Unidos, não significa que você vai entrar nos Estados Unidos. Como assim, Sângelo? Você passou aqui, né? Passou pelo cônsul, tudo bem, ele te deu o visto aprovado, beleza. Só que quando você chega dos Estados Unidos, aí sim você vai passar pela imigração. E se por acaso o agente policial nos Estados Unidos olhar para você e ver que alguma coisa está de errado no seu perfil, imediatamente ele cancela o teu visto e manda você de volta para o Brasil. Os Estados Unidos têm muita cautela com isso. É claro que a gente sabe que a máquina só funciona nos Estados Unidos em relação à mão dos profissionais, muitas vezes sempre imigrantes, os hispanos, né, brasileiros e muitos outros, muitos portugueses também vivem lá, muitos franceses. A gente sabe que ultimamente agora a Flórida, ela criou uma lei e essa lei está restringindo principalmente o imigrante. Por exemplo, você não pode, se você se acidentar e você ir no hospital se consultar, você é obrigado a falar qual é o seu status que você está. Obviamente, uma viatura pode ir lá e te pegar. Se você receber ou der carona para uma pessoa que está ilegal ou fora de status, você pode se prejudicar. Se você contratar um imigrante ilegal, você pode se complicar. Responder processo, até mesmo ser preso. E responder criminalmente por fazer tal coisa e ajudar pessoas ilegais. Galera, é muito estranho tudo que está acontecendo, lembrando que eles precisam da mão de obra qualificada. Existe uma carência muito grande. O que os brasileiros estão fazendo? O que os imigrantes estão fazendo? Fugindo do estado da Flórida e indo para outro país. Será que vai acontecer isso em outros países? Muitos países como Massachusetts e outros países dos Estados Unidos apoiam o imigrante, porque reconhecem a mão de obra qualificada de muitos deles. Sângelo, aonde você quer chegar? Um parlamentar português, ele começou a indagar as autoridades, e principalmente o governo português, falando sobre a entrada de qualquer pessoa aqui em Portugal. Não existe um controle aqui em Portugal. Não existe uma imigração rígida aqui em Portugal. Nós sabemos que muitos traficantes já foram presos aqui em Portugal, muitos estelionatários já foram presos aqui em Portugal, de outros países, foragidos. E acredite se quiser, muitos conseguiram entrar em Portugal com uma ficha criminal extensa. E esse parlamentar português, ele diz o seguinte: será que você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa? Em Martim Muniz, esses dias, houve lá uma concentração de pessoas de outras etnias, indianos, que se reuniram lá e parece que dominaram aquele espaço. Algumas regiões de Lisboa, que outros imigrantes de outras etnias também estão dominando. Alguns comerciantes reclamam. Outros se sentem constrangidos pela abordagem e pela forma com que muitos imigrantes estão chegando. Tem uma reportagem aqui que diz assim, estrangeiros em Portugal aumentaram em 2002 e já somam mais de 750 mil aqui em Portugal. Só para você ter uma noção, as comunidades brasileiras e indianas, foram os que mais cresceram segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Galera, então a preocupação é até onde a imigração pode ser aberta aqui para Portugal. A população estrangeira que reside em Portugal hoje, de 2022, pelo 7º ano consecutivo, as comunidades brasileira e indiana foram as que mais cresceram. Olha só, anunciou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Só para você ter uma noção, galera, olha só, para você ter uma noção. Segundo o CEF, os cidadãos brasileiros mantêm-se como principal comunidade estrangeira residindo aqui no país, num total de 233.138 mil pessoas. Olha isso, galera. E para esse de 2021, e teve aumento de 13%. Os indianos, por sua conta, cresceram 13% também, galera. De 2022 para 2023, foram um crescimento de quase 5 mil novos imigrantes. Os nepaleses passaram a contar aí, passaram a constar com 10 maiores comunidades estrangeiras em Portugal, com mais de 23 mil cidadãos residindo aqui em Portugal. O que você acha? Você acha que tem que ter esse controle? A gente começa a ver nos últimos dias aqui em Portugal acontecimentos que o povo português não estão preparados para receber isso. Será que muitas pessoas que vêm para Portugal, eles naturalmente trazem a sua cultura ou eles têm que respeitar a cultura de Portugal? O que está acontecendo é que muitos moradores e muitos portugueses aqui, eles estão sentindo que estão perdendo o seu espaço. Tem uma reportagem que eu vou colocar para você agora e eu quero que você veja um testemunho de pessoas do centro da região de Lisboa ali que se sentiram coagidas, ou seja, eles parecem que estão sendo colocados para fora. Lembrando que Portugal é um país muito pequeno e essa imigração precisa ser controlada. Esse parlamentar português, conhecido como André Ventura, ele tem lutado por muitos direitos aqui em Portugal. E uma dessas preocupações deles qualquer pessoa pode migrar para Portugal, mas desde que seja uma imigração controlada. Eu, como sou imigrante, é claro que eu quero que pessoas como eu, brasileiros, venham para Portugal e consiga ter a sua vida aqui. Mas é claro que tem que ter uma certa consciência e uma certa clareza. E muitas pessoas, às vezes, chegam aqui em Portugal sem o mínimo de preparação, sem nenhum mínimo de planejamento. E, às vezes, muitas famílias chegam aqui sem dinheiro, acabam passando dificuldade, acabam enfrentando vários tipos de problema, acabam, destruindo a sua vida, acabando com o teu casamento, filhos passando dificuldade por uma imigração sem planejamento. Afinal de contas, de quem que é a culpa? Eu quero que você deixe nos comentários. É do governo, que parece que abriu a porta com algum pensamento maior? Ele simplesmente abriu a porta e hoje você quase não encontra casa para arrendar. Muitas pessoas com dificuldade para se instalar no país, muitas pessoas sem planejamento chegando no país. Galera, e existe uma coisa chamada efeito colateral. Se você começar a olhar o jornal português, você vai ver coisas que não aconteciam aqui em Portugal começando a acontecer. Assalto, mortes, troca de tiro, é verdade. Pessoas sendo assaltadas em plena luz do dia em Lisboa. Isso mesmo, turistas sendo roubados, assaltos acontecendo, coisas que nós não estávamos acostumados a ver. Então eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha, que a imigração tem que ser controlada ou não. Afinal de contas, uma pessoa que sai do seu país de origem, sem nenhum tipo de preparação, e chega aqui em Portugal caindo de paraquedas, ela não conhece o país, ela não conhece a cultura, ela não vê a dificuldade de arrendar uma casa, ela tem dificuldades de conseguir se locomover de um lado para o outro. Eu já presenciei muitas pessoas que chegaram aqui sem planejamento e se revoltam. Duas coisas acontecem. Essa pessoa ela quer voltar para o país dela de origem, mas não tem dinheiro. Tem que ligar para os parentes que estão lá numa situação pior que ela para tentar ajudar que ela volte para lá. Outra, ela pede ajuda no governo, no consulado. Também não consegue. E por último, o que está acontecendo em Portugal muitas igrejas estão ajudando muitas pessoas também com cesta básica, com alimentação e muitas vezes roupa. Na grande maioria dos imigrantes hoje que eu conheço, a grande maioria consegue o seu trabalho, consegue a sua vida e estão tocando uma vida tranquilamente aqui em Portugal. Agora vamos ser sinceros, não está fácil para ninguém. Você que está no Brasil, que pensa em vir para Portugal, você é livre para fazer isso, ou para emigrar para qualquer outro país, desde que você faça um planejamento consciente, desde que você venha para cá tranquilamente.
E nós precisamos torcer também para o governo de Portugal começar agora a colocar, um olhar com mais atenção para pessoas de todos os países que estão vindo para cá. Afinal de contas, a gente não quer que pessoas mais sofram ou pessoas mais passam dificuldades e acabam se frustrando aqui no país. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero que você também comece a deixar aí os seus comentários. Eu quero que você comente aí, talvez você que esteja na Inglaterra. A gente sabe que muitos brasileiros encontram uma grande dificuldade para se legalizar na Inglaterra, para se legalizar na França, para se legalizar na Espanha, na Alemanha, na Bélgica. E hoje Portugal se tornou a porta de entrada para muitos imigrantes aqui em Portugal. A grande verdade é essa. Galera, aonde isso vai dar? Aonde isso vai acabar? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Deixe nos seus comentários. Sângelo, você foi para Portugal e você é contra a imigração? É claro que não. É claro que não. Eu torço para que toda a gente consiga realizar o teu sonho, que toda a gente consiga realizar o teu projeto. É assim, uma pessoa que vem com planejamento para Portugal é bem diferente de uma pessoa que vem sem planejamento. Então, às vezes, vale a pena você esperar um pouquinho mais, você analisar um pouquinho mais, né? Eu lembro que uma repórter da CNN perguntou para esse parlamentar português, você é contra a imigração, você é contra os imigrantes? E ele falou assim, não sou contra a imigração e muito menos contra os imigrantes. Mas ele disse para ela se ela deixava a porta da casa dela aberta para receber todo tipo de gente. Ou seja, não, a gente tem que ter restrições. Pessoas que vêm com planejamento para Portugal, pessoas que vêm para cá para agregar valores, para ajudar o desenvolvimento do país, é claro que sempre vão ser bem-vindos. Nenhum país quer receber baderneiro e pessoas que não têm um tipo de planejamento. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta para você e que esse vídeo também sirva de incentivo para você que está no seu país e pense em ir para qualquer outro país, que você faça um planejamento com mais rigor, tenha muito mais atenção, estude o país, estude a cultura do país e entenda que as coisas não vão dar certo para você do dia para a noite. Você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ter muito foco, muita determinação. Se você juntar todos esses requisitos e principalmente se posicionar psicologicamente e ter uma quantia financeira para você conseguir se manter aqui no país até que as coisas deem certo para você. E lembrando que hoje existem vários tipos de visto que te facilita, como visto de trabalho, visto de aposentado, visto de empreendedor. Enfim, tem vários tipos de formas de você chegar legal aqui no país. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine e a gente se vê no próximo vídeo.